Buenas tardes, transmitindo para as duas linhas de transmissão do nosso canal TV Meg no ar. Vamos diretamente para o desenho do Mateus, vamos colorir o mundo. Mateus não terminou a girafinha, mamãe incentivou, fez mais uma pinturinha para eles terminar a girafinha. Imaginem-se, senhores, que nos focamos apenas em um lado do desenho e não sejamos capazes de nos focar na construção geral da paisagem. Que difícil vai ser para todos nós. E o quadro comparativo será com as instituições que querem se adonar de crianças e de escolas sem ter um bom resultado, uma boa autonomia para isso, sem ter a construção total para isso, porque o que vemos da construção total das instituições é exatamente contrário ao que deveria ser a construção consciente, a construção social, construtiva, aquilo que nós esperávamos numa situação de emergência, nas grandes emergências das nossas vidas. Comparando ao caso da nossa família, e também que é o reflexo do que é os casos gerais da nação brasileira, dos estados. E ainda temos que dizer que no nosso querido estado de Santa Catarina, talvez seja menos pior que nos outros, capazes de entrarmos no meio dessa ditadura internacional, ditada por parte do judiciário e parte das professoras e parte, ou maior parte, das instituições infantis, enquanto que não dão cobertura para coisas básicas na vida dos seres humanos, das famílias. Projeto moderno, que é igual ao delinquência zero nas instituições públicas, que é um reflexo do projeto delinquência zero na comunidade, e como isso foi desenvolvido passo a passo desde a nossa chegada nesta comunidade, e como temos encarado os danos feitos à nossa família, causados pelo racismo, pelo ostracismo, por sermos do Oeste, e também manias políticas, de maníacas políticas, que sempre venceram dando golpe institucional, usando as polícias e outras instituições. Até é permissivo falar que nas instituições citadas até agora tenha esse tipo de infiltrações. Agora, nas polícias civis e militares não é permitido, porque aí nós estamos num extremo estado de ditadura. E o que eu tenho sofrido, mais Renato, é o peso da mão nada amiga do Estado nesse processo da ditadura se instaurando, uma ditadura que vem acompanhada de digitalismo e de muitos ismo, né? Disfarçada de inclusão, disfarçada de um monte de sofrimento. A delinquência institucional traz sofrimento. A delinquência na comunidade traz sofrimento. Ser mais inteligente a cada dia é difícil. É muito difícil. Significa superar todas as barreiras que nos ensinaram como verdades. Todas as barreiras de burrice, ou todas as burrices que nos ensinaram como verdades. Vida lúcida e espírito de mestre é o que vamos precisar a cada dia para proteger nossos filhos, tanto da comunidade decadente, da coletividade tóxica, como das imbecilidades jurídicas, que cada dia atentam mais contra a nossa saúde, contra a educação e principalmente contra a força da polícia, que é a força e honra
que deveria ser o Estado zelando pelas pessoas de bem e não o Estado protegendo a delinquência deliberada na sociedade. Todos os caminhos nos levam à Amazônia. Tem muitos caminhos que nos levam à Amazônia, direto de todos os estados. Agora eu posso ficar dando voltas no Brasil e nunca chegar na Amazônia. Ou eu posso ir diretamente de Santa Catarina para a Amazônia, de Florianópolis para a Amazônia. Aí depende que Zumbilândia que eu estou vivendo. Pessoas da Zumbilândia vão só viver esse circundando o país, circundando o país, circundando o país, circundando o país. Eles não vão diretamente para a Amazônia. Família Arquitetos vai diretamente para a Amazônia. Não dá 1000 voltas. Não dá 1000 voltas. Conquistamos muitos, não diria inimigos, mas pessoas que não nos compreendem, ou pessoas que nos compreendem muito bem e nos atentam. Gostaria de ressaltar uma frase da doutora Putelar. Quem é que se coloca lá na página da família como doutora Putelar, se não uma dessas bandidas da quadrilha feminista que tanto mal tem feito para o pai de família, para as crianças e para mim? Uma das frases dela, entre tantas frases deboches e perseguição, foi a frase que mais me chamou a atenção em todos os comentários dela, se o Renato estava bem adaptado à tornozeleira eletrônica. Como se aquela tornozeleira, que já é um passado para nós, fosse durar a vida toda. Falando daquilo para magoá-lo, para fazer terrorismo psicológico. A mesma que colocou a porcaria da polícia, né? Aquela porcaria de operação lá, totalmente fraudulenta, em cima de uma cidadã comum, gerando a maior perseguição que Santa Catarina já viu, sem nenhuma necessidade daquilo. Só que quando os problemas começam na delegacia, no boletim de ocorrência, segue vários e vários níveis de desmandos, vai tudo correr mal até uma operação totalmente desnecessária, porque eu não vejo necessidade do core nos portões de casa arrombando minha casa e contra nossa família. Não vejo nenhuma necessidade disso. Minha família tem demonstrado ao que veio e para onde vai em todos os momentos. Ninguém está aqui brincando de politicagem barata, de difamar essas coisinhas boas da Costa da Lagoa, não. Nós sabemos onde estamos, para onde vamos, o que queremos. Ninguém está de brincadeira hoje, nenhum de nossos dias. Estou procurando aqui alguma coisa que eu preciso aqui para passar no meu lábio e não estou encontrando. Mas bem, voltando para a questão que fez nascer o projeto Delinquência Zero nas instituições, principalmente nas polícias, que eles têm que saber quem é bandido e quem é vítima. E não chegar tratando família como bandido, enquanto que as verdadeiras bandidas que estão vitimizando a família há mais de 5 anos com as suas asneiras políticas, fofocas stalking e mil e um tipo de perseguição, usando instituições sem nunca oferecer provas, ficar como estão aí até agora. Pessoas inteligentes não aceitam leis estúpidas. É claro que eu fui para a internet denunciar juiz, denunciar venda de sentença, denunciar trabalho podre de instituições que são públicas, e é dito público porque são públicas, para que possamos exigir delas o melhor delas,
Seria a devolução dos impostos que tiram das pessoas, obrigando as pessoas a pagar valores terríveis sobre os alimentos, sobre medicamentos, sobre tudo, sobre combustível. E aí nos devolvem esse serviço de péssimo calibre, que é isso que eu tenho demonstrado em tantos vídeos. Julgar com o tempo é a chave. As pessoas acharam que eu ia sair das redes na primeira ameaça que botassem um fuzil na cabeça dos meus filhos. E vejam bem, senhores, quem colocou um fuzil na cabeça dos meus filhos? Como eu já demonstrei em outros vídeos. No estado de Santa Catarina, que é mais inadmissível do que em qualquer outra parte do nosso Brasil. Porque aqui se preza pela honra, pela moral, mas tem que ter a moral. E não com moral nenhuma vir para cima da família, colocando um putedo da comunidade como se eles fossem maioria e verdades. Eu não me preocupo com maiorias. Eu gosto mesmo das minorias. É das minorias, é ali que extrai-se a legítima verdade. Nas maiorias só tem manadas, estúpidas e aborregadas, normalmente decisões muito errôneas, baderna e bagunça. Pessoas inteligentes não aceitam leis estúpidas. Julgar com o tempo é a chave, mostrando os resultados da família, das crianças, a construção social que nós fizemos no ambiente que vivemos e que não são todas as pessoas que estão disponíveis aí para concordar com o que é errado como certo. Isso ficou provado depois do tal abaixo-assinado, que não foi as maiorias, e agora, né, que a gente conseguiu derrubar as mentiras instaladas nas instituições pelo grupo de bandidas. Algumas, as piores mentiras, já foram totalmente derrubadas pelas provas. Curtir a viagem sem fobias foi o que eu tentei manejar para não adoecer, para não perder o equilíbrio, quando muitas vezes o perder o equilíbrio era tudo o que tínhamos naquele momento, mas não perdemos o equilíbrio. Diversificar o espaço-tempo. Diversificar. Às vezes acontecem coisas tão ruins como aquelas de estar jogada numa viatura, sendo levada para um médico pior do mundo, para depois ser levada para um presídio. E eu me perguntava, essa sou eu? Não, essa aqui não sou eu. Esse aqui é o Estado maldito por natureza. Esse aqui é o juiz maldito por natureza. Esse aqui é a polícia que devia me proteger, maldita por natureza. Aí quando eu vi o delegado novo vindo com o seu refresco, né, atrás de mim, eu pensei, se eu fosse um palanque no banhado, tu não tava aí atrás de mim. Tu tá aí porque tu sabe quem tá aqui dentro dessa viatura. E que você também vai responder por isso se não der um jeito naquela delegacia. Assim que eu pensava em todos os momentos. E o que eu pensava na frente da Mônica Conká, da juíza, eu vou me reservar a outro vídeo. Da juíza da dita custódia lá. Ter controle, capacidade acima das normais de ver a delinquência jurídica, identificar a delinquência jurídica. Eu marquei o meu destino quando eu não aceitei assinar uma condena injusta. Marquei meu destino atuando com a identificação de problemas das formalidades da integração infantil formal, nocivas, é claro, que muitas famílias, muitas mães, muitos pais ainda não se dão conta. Genitores e genitoras nunca se darão conta. Pais,
mães conscientes, preparados para o projeto Delinquência Zero nas instituições, apoiando pais conscientes, certamente já se deram conta e continuarão se dando conta dos efeitos nocivos das formalidades para nossas crianças. Destruir a percepção fraudada da humanidade, que é uma percepção fraudada, a maneira que as escolas vê, que a promotoria vê, o Ministério Público vê, alguns juízes vê, porque não é a decisão unânime lá dentro dessas instituições também. Existem cabrones com cara e coragem que não enfeitam suas canetas, mas gostariam de enfeitá-las. Seria uma honra saber que cada decisão decidida para nossa família fosse com uma caneta enfeitada pela justiça. Porque beleza tem a ver com honra, com força e honra. E quando uma polícia feia faz uma atitude feia, um juiz feio, uma juíza feia, toma uma decisão feia, não tem força e honra, não tem justiça. Só terá a injustiça promulgada. A perseguição política em posições de medo e terror psicológico para o nosso projeto não seguir era o objetivo daqueles que falharam em suas operações falsas, ou legítimas, mas falharam, porque nós não nos entregamos, não deixamos à mercê da poluição aquilo que definiria a vida de nossos filhos. Hipnoterapia transformacional rápida, HTR, pesquise sobre isso e entenda como chegamos lá. A comunicação livre. Gostaria muito de falar da comunicação livre, porque o Brasil nunca vai deixar de ser um Estado livre, um país livre. Podem tentar esses malos, essas malas sem alça, meras manadas aborridas, de pessoas ingratas, tentando acabar com a comunicação livre, mas nunca conseguirão. Porque é os mesmos que falam contra a escravidão, é os mesmos que falam contra ditaduras, mas se esquecem que ditaduras de direita e ditadura de esquerda, tanto faz, todas mataram milhões de pessoas. E que não são mais eles que regem nada sobre a população. Hoje existe o livre pensamento, a livre comunicação, existe o direito individual do ser humano, e ele não caiu e não cairá jamais, enquanto nós, cidadãos e cidadonas, brasileiros e brasileiras, soubermos usar a liberdade concedida ao nascer. Que não é libertinagem como essa que eles usam através das leis estúpidas. Só para mostrar, eu acabei de usar o óleo de olíbano, tão indicado pelo nosso querido amigo e cabeleireiro, aquele que escapou de 150 dias de UTI, 158 dias de UTI, e se safou de um câncer, está curado, lindo e cuidando, me inspirando, cuidando das suas divas em Orlando. Para ver que eu não larguei minha profissão, não deixei de seguir os bons ensinamentos, não deixei de construir bons resultados, não deixei nada daquilo que é minha essência para trás, por causa desse mundo que foi condicionado a nós através de uma pandemia maldita. O aprendizado da alma na causa pessoal trouxe a sabedoria de trazer a público o que ocorre na sociedade decadente, ou seja, decadência moral, e não anormalidades. Não há normalidades para isso. Ninguém normaliza o que é anormal, a não ser essas pessoas que já transvertiram o que é as nossas partes traseiras para as partes dianteiras, e esse pessoal não tem mais jeito, mas são 1 a cada 3, e não são
a maioria. E não são das minorias conscientes, são daquelas minorias psicopáticas que têm influenciado e aumentado os números dos maníacos. E essa gente mala, a gente não vai seguir. Vai observar os exemplos deles exatamente para nunca fazer nada parecido com o que eles fazem com a gente. Agora, no direito natural, cada vez que atentarem contra a sua vida, você tem direito de se defender e, inclusive, de proporcionar a essas pessoas que eles respondam por aquilo que fizeram. Mesmo quando as autoridades, usando leis estúpidas, tentam fazer o anormal parecer normalidade, a sociedade não aceita. E uma hora a corda estoura. E uma hora ela estoura porque as pessoas vão se unir por um único propósito, pelo propósito de viver, pelo propósito de se defender, pelo propósito de estar no seu estado com suas famílias e vão praticar a verdadeira obediência, a verdadeira lei, que não são as leis estúpidas. Alma sem experiência para enfrentar a delinquência deliberada. Talvez algum dia eu tive a alma que não tinha experiência, agora ganhamos muita experiência, então fica mais difícil. E a gente se sente maravilhoso por enfrentar a delinquência programada pelo status pelatus dessas pessoas ou pelo Estado. E eu trato-me, a mim, muito bem, mesmo nos momentos de conflito, mesmo nesses momentos que a gente sente que desenvolver um projeto com muita adrenalina para não perder essa oportunidade que a vida está nos dando, de um certo nível de atuação e melhora nessas estatísticas reais, que veja bem, as estatísticas reais quanto à família são, numa sociedade de 4.000 habitantes, 150 assinaturas não são nada, e se hoje fizer de novo o baixo assinado do ostracismo, do racismo, do comunismo, com certeza muitos que assinaram aquela baboseira, tentando incriminar pai e mãe e tirar os filhos, disfarçado de mentiras, porque era tudo uma mentira para dizer que era preocupação com crianças. Essas pessoas não têm preocupação nenhuma com criança. Uma mulher sem filhos, ela já rejeita a maternidade, para começo de assunto. Logo, rejeita o filho. Rejeita o filho da Meg, rejeita os filhos que ela mesma cuida como professor ou tem cuidado ao longo de sua vida, rejeita o que é mais lindo, que é a infância. Como que ela vai falar sobre a infância? E fique a Assembleia Legislativa bem preparada, porque eu estou super preparada para ir lá, sobre essa história dessas professoras velha demais, cheia de manias erradas, e para essas professoras novas demais, cheia de conceitos políticos, e para essas que não são mães, não viveram a experiência ou vivem experiências frustradas, não são as melhores autoridades para falar sobre maternidade ou qual seria a melhor infância para nossos filhos. E o que as autoridades entendem como convivência social, para mim, é mero aparato político, politiqueiro judiciário que eles usam para obrigatoriedade tóxica, para coletividade tóxica, para impor leis estúpidas, e nada tem a ver com a saúde e legítima saúde das crianças e eles viver sua liberdade concedida ao nascer, a qual pode ser concedida ao nascer e tirada pelos próprios pais ou tirada pelas próprias instituições. Eu prefiro que sejam liberdades tiradas, então, por os próprios pais e mães, que são quem sabe muito mais sobre seus filhos que instituições que tem um monte de gente despreparada lá, que estuda essas aborreguices da vida, que se estudasse algo que presta, estariam me venerando e não botando tarjetas na mãe e no pai e nos filhos. Aceitar a nossa família como uma instituição familiar, um núcleo familiar saudável,
é o maior desafio no momento, mas não para as instituições. Eles já perceberam isso. E quanto protegemos nossos filhos de toda essa delinquência deliberada? É um desafio para as vadias políticas, o conluio político, o complô de vizinhas, delinquentes, que mal criaram seus filhos e querem se meter no filho dos outros, ou que nem tiveram filhos, mas querem se meter e usar crianças como se fossem escudos para a política nojenta delas. Diferente dessas mulheres megeras, sem nenhuma experiência como mãe, que eu já falei, pessoas inteligentes e frias são elas. Frias demais para apoiar a pedofilia enrostida. O que é a pedofilia enrostida? A pedofilia implantada pela igreja, implantada pelo socialismo, implantada pelos partidos políticos, implantado pelo conluio jurídico, complô jurídico que abomina as boas leis para fortalecer péssimas leis, mediante uma sociedade que já está delinquente, que já está decadente. E o nosso objetivo com o projeto Pais Consciente é exatamente extrair o melhor do melhor que podemos extrair das experiências, das vivências, para trazer lucidez para esses lugares públicos e que possam eles observar que nada vai substituir a belíssima experiência. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a escola e um dia eu vou contar da experiência do Renato com a escola e o que nós extraímos disso. Aí depois eu vou contar a experiência do meu abuelo com a escola, da minha abuela com a alfabetização domiciliar dela e da minha mãe. E do meu pai também, algumas coisas que eu sei menos sobre a alfabetização do meu pai, mas eu sei sobre os meus tios paternos. E eu vou colocar tudo, fazendo comparações aqui na rede, e aí eu vou comparar com a alfabetização do Sérgio e as agendas, para mostrar o quanto isso só piorou. No decorrer dos anos, não tivemos um avanço na educação brasileira. Só piora. E eu só vou falar da minha história e da minha família. Não vou falar da história do resto, que é a delinquência deliberada que eu tenho citado, que veio para danar, um comportamento que pode danar a sociedade, que é psicopático, que é psicopolítico, que é inserido através das mídias, dos conteúdos improdutivo das escolas, que eles querem ensinar como você vai ver a geografia, como você vai ver a história, não pode questionar, não pode criticar, começa a criticar, que era o meu caso, você já fica de lado. E a personalidade da criança que cresce saudável e sem ataques faz a história dela mais forte. Quando eu me livrei das escolas emburrecedoras e pratiquei o meu sistema autodidata de instrução e realização profissional, junto com a realização profissional, uma série de projetos sempre em andamento, sempre em curso, sempre acontecendo na pele de alguém, no cabelo de alguém, na massagem, na saúde daquela pessoa, na terapia aplicada para aquela pessoa. Eu fui livre, eu sou livre, muito mais livre que as outras pessoas, através das artes liberais. A minha infância foi regada de pintar lindamente, extrair, por exemplo, esse cogumelo aqui e vou colocar para o tecido. Eu fui orientada, eu tive excelência na minha infância. E isso me tornou uma pessoa mais sábia e mais livre. E por mais que essas manadas emburrecedoras que atacam as emoções usam a inteligência, porque elas não são só burras, elas usam a inteligência delas, o pouco de inteligência que a cachaça não derreteu, para fazer o mal para crianças e para nossa família. Então, aí está uma divisão da inteligência, pessoas frias e pessoas inteligentes que se preocupam com o que certos comportamentos vão gerar a posteriori,
porque anteriores já foram demonstrados. Aí nos chamaram de conspiranoico nos últimos 4 anos. Por quê? Somos seres que pensam. Entender o que passa não é ser conspiranoico. País como microempresa. O SUS é uma microempresa. Muitas vezes visto lá fora como sucesso porque essas pessoas não pisaram aqui dentro. Não entenderam o que é cochetear com a vida dos outros sem dar a verdadeira e legítima saúde. O dia que eu chegar no SUS e tiver o magnésio, espirulina, esse que chegou hoje aqui, ó, a luteína, aí sim, estaremos de acordo em tudo. Aí vamos estar de acordo com muitos procedimentos que existem lá. Por enquanto, o meu trabalho é fazer a crítica. E eu já estive lá dentro e eu sei que existe a parte humana e o que é desumano lá. Então vamos colocar para a quadrilha do SUS não vir mais na minha casa de fuzil. Certo, gente? Por esse motivo, eu vou declarar aqui que a gente sabe a parte humana que tem lá. O país tem que ser tratado como uma microempresa para poder retornar alguma coisa àqueles que estão ali zelando por esse país, vivendo nele. Os royalties do país têm que ser para os cidadãos, não para os governantes, que extraem do cidadão tudo para sustentar uma máquina que não é de saúde. Uma máquina que não é de saúde, que é de usurpação da saúde. Eu gostava de sonhar. Eu fui ensinada a não matar a galinha dos ovos de ouro. E às vezes a gente pode estar muito mais morto em vida do que a própria morte. Eu gosto de dizer que a morte é um sonho, que existe morte em vida, entre tantas outras coisas que eu gosto de dizer aqui nas redes para que fique registrado como uma construção histórica de um momento da família Arquitetos tão duro como esse que a gente viveu e não negou ao momento. Eu me lembro quando eu vivi algo mais inescrupuloso, que foi naquelas décadas que o meu bebê era pequeno, e nós também não negamos a realidade. Nós expomos a realidade. A gente fez nossas buscas. E lá, quando a gente pratica a obediência civil, é que a gente se torna o pior ser humano do mundo. Existe uma desobediência necessária a regras estúpidas. Vou falar bonitinho aqui para as instituições. Existe uma necessidade obrigatória de desobedecer regras estúpidas, de desobedecer funcionários estupidizantes, de desobedecer tudo aquilo que agride a individualidade, agride a criança, agride o idoso, agride a Meg como ser conjunto. Fica aí olhando se eu ataco alguém sem ser atacada. Ah, do nada eu vou atacar aquele velhinho tão bonzinho que veio espionar aqui na minha casa e criar conflito. Não, eu não estou atacando ele do nada. Eu vou falar dele nas redes, eu vou comentar alguma coisa se ele veio provocar infortúnios, que é o que mais gostam de fazer na comunidade Costa da Lagoa, que eu tanto aprecio, e os bons sabem que o que eu falo é verdade. Jamais ia citar, como citei no vídeo anterior, uma velhinha mas tão boazinha, se ela não tivesse se juntado com o pior que tem na comunidade.
A gente vai mostrando as construções sociais. E isso é liberdade. E isso é aquilo que eu citei antes aqui, ó, como a comunicação livre. Existe uma comunicação livre. Se todo mundo fala mal de mim na comunidade, cria histórias absurdas, inclusive sobre o caso do meu bebê lá do passado, que eu não sei aonde escrafuncharam isso, só das suas mentes malignas, com o objetivo sinistro de destruir essa família, para danar muito, danar inclusive o Serginho no seu íntimo. É como ele disse, mãe, é uma tremenda covardia do Chechetão ir lá escrafunchar nisso e colocar no meio de uma história que não tem nada a ver. É muita covardia, claro que é. Por isso que ela atola a calcinha e anda pelada na frente da minha casa, porque ela é vulgar, ela é baixa, ela é deselegante. Ela é esse tipo de cidadã que não tem moral nenhuma para falar sobre criança de ninguém, que dirá para um caso tão antigo. Mas as pessoas escutam ela, porque ela está mais presente que eu na barca da fofoca. Está sempre mostrando que é importante, que tem a ver, que ela infiltra as instituições, que tudo é dela, a instituição do fórum é dela, é tudo ela permeia, a delegacia é dela, porque ela está há 35 anos aqui. Até quando, senhores da lei? Até quando isso vai continuar? E eu terei que focar, como se esse assunto fosse a Amazônia da minha vida, para chegar reto na Amazônia, como eu expliquei antes, sem curvas, sem rodeios, sempre focada. Quando tira uma cidadã dessa, que usa a inteligência para danar vidas, tira uma dessas de circulação, inúmeras pessoas vão sorrir. Quando tira uma picadeira de cano, desse condicionamento, dessa autoimposição que eu posso invadir, eu posso pegar água para mim, eu posso mandar, desmandar, os outros têm que chegar aqui e fazer o que eu quero. Tira essas coisinhas boas do convívio social, aí restauraremos o tal convívio social. Enquanto esse tipo de gente não é moderada, simplesmente vamos ter a perseguição política. Inaceitável em Santa Catarina. Eu acho que eu muito bem pude explicar cada passo hoje desse assunto, usando um pouquinho da mentalidade, trazendo um discurso longo, que o meu objetivo é chegar a 44 minutos, para que veja quem quiser ver. Não é para monetizar. É para marcar que o projeto Delinquência Deliberada Zero nas instituições públicas não viria à tona se as instituições públicas estivessem respeitando a individualidade da família. Porque quando a pastinha verde foi demonstrada, né, aí na perícia jurídica, aí acabou a mentirada. Até eu vou pegar as pastinhas que chegaram aqui. Isso tudo vai para impressão, ó. Tudo isso hoje nós vamos imprimir, lotar essas pastinhas para começar a segunda etapa do nosso projeto Delinquência Zero nas instituições, que é chegar nas instituições, né? Com a pastinha rosa, com a pastinha verde, com a pastinha roxa, com a pastinha amarela, a Maria, com a pastinha rosa. Vamos chegar lá com os assuntos, por assunto. E não deixaremos a injustiça tomar conta do lugar. Nenhum momento da lei brasileira está escrito: deixem tomar conta a iniquidade. Deixem tomar conta a soberba.
Deixe tomar conta as leis estúpidas. Não está escrito isso. Na lei natural também não está escrito isso. Então, por que estão fazendo isso? Por causa de um livro, de uma porcaria, de um único livro, de um cara que não tem nenhum valor social, que foram construindo através desse livro e de outros também, que eu não vou citar aqui para o meu vídeo não cair, né, que não pode. Esses livrinhos que só trazem a ignorância de utopias que têm que ser construídas. E a construção não é passando por cima das ideias dos outros, de todo mundo. Eu estou construindo a minha utopia. Eu, minha família. Você quer construir tua utopia? Faça você mesmo. Não preciso danar a outros. Pelo contrário, a gente mais ajuda, mesmo os inimigos, né? Porque o Renato teve que chegar aqui depois de toda a injustiça, depois de toda essa cadeia desnecessária, depois de toda a injustiça, de uma abordagem injusta para ele, de terem rasgado o negócio lá, o estatuto que eles mesmos escreveram para os pacientes crônicos, que eles mesmos estragaram a saúde. Aí, depois de todas essas injúrias, mais as injúrias do Fórum Universitário, dos inquéritos, da delegacia, chegar ali com a cara, a coragem, força e honra, força na peruca, e mostrar que não seria da maneira que estavam amputando as regras. Nunca será. E sempre contando com excelentes pessoas, que também não vão se entregar, que num caso como o nosso reagiriam exatamente como nós reagimos, ou muito pior, que eu conheço cidadãos de bem desse lugar que reagiriam com uma selvageria legítima. E eu garanto que eu não fiz selvageria nenhuma ainda. A gente não fez selvageria, estamos sendo educados para resolver isso com educação, usando as plataformas digitais, como essa que eu estou usando aqui. E também usar as pastinhas, né? Todas as pastinhas que a gente vai separar os documentos para estar indo até essas instituições num passo a passo, lento, porque vai ser lento, vai ser mais de ano, né? E como o meu amigo que conseguiu cobrar a injustiça de terem tirado os órgãos do filho dele aqui no Brasil com o filho vivo, né? Ele teve que sair do país, levou 30 anos. Então, nós ainda estamos todos vivos da família. Estamos todos vivos. E não esperamos levar 30 anos. Dentro de um ano, resolver isso num passo a passo merecido, modesto, como preza a lei natural, dando carteiraço em instituições que desprezam a verdadeira lei e atuando assim enquanto não deixamos nos atingir e criamos a nossa utopia, que as pessoas acham que uma vida saudável é uma utopia, e não é uma construção social. É uma construção social linda, e tem que ter gabarito, e tem que estudar muito, tem que ter currículo, sim, sim. Senhora bunda mole que invadiu minhas redes sociais nesse fim de semana e não teve condições didáticas de responder as perguntas, né? Não teve condições didáticas, sumiu de lá. Sumiu. Só falta sumir no canal do Renato. E beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Continue me vendo, que eu vou trazer cada pastinha dessa para deliciar. Que esse conteúdo vai ser importante para você no futuro muito próximo.